agradar. Talvez tivesse algo a ver com ser aquele pobre moleque do Arkansas. Sua existência solitária continuou no segundo ano, até encontrar uma garota no seu trabalho de meio período no campus. Suas feições esculpidas, o cabelo castanho e macio, e a constituição musculosa e rija sempre atraíram atenção. Ele e a menina, uma colega no curso de graduação, se beijaram, e Chris apaixonou-se na hora. Quando ela contou que tinha um namorado, ele decidiu que aquilo não importava. Queria estar com ela e a procurava insistentemente, sem desistir. Ela o acusou de assédio e o denunciou ao chefe dos dois. Como consequência, ele perdeu o emprego e foi repreendido pela administração da faculdade. Sem trabalho e sem namorada, decidiu que só havia uma solução: se matar. Chris escreveu um e-mail de despedida para a mãe: Mãe, usei roupa de baixo limpa. Pediu uma faca emprestada, pegou seu toca-CD e um CD escolhido com cuidado, e foi para o Parque Hopefield. Anoitecia, e seu plano era engolir um vidro de comprimidos, cortar os pulsos e sincronizar sua morte com o pôr do sol. A música era importante para Chris, e ele escolheu com cuidado a de despedida, PDA, do Interpol, uma banda indie post-punk revival. É uma música rítmica e pulsante. A letra é difícil de entender. A última estrofe diz: Sleep tonight, sleep tonight, sleep tonight, sleep tonight. Something to do, nothing to say, there's nothing to do. Chris esperou até o finalzinho da música, e então puxou a lâmina afiada da faca sobre cada pulso. Tentar se matar cortando os pulsos num espaço aberto acabou não sendo uma estratégia muito eficiente. Meia hora depois, o sangue dos seus pulsos tinha congelado, e ele estava sentado no escuro, vendo as pessoas passarem. Voltou para seu quarto, obrigou-se a vomitar os comprimidos e chamou a emergência. Os paramédicos vieram e levaram-no ao Stanford Hospital, onde ele foi internado na ala psiquiátrica. O primeiro a visitá-lo foi seu padrasto. Sua mãe também planejava ir, mas não conseguiu entrar no avião. Tinha um medo antigo de voar. Seu pai biológico, a quem só via algumas vezes por ano, também apareceu. O pai pareceu chocado ao ver as incisões salientes e vermelhas nos pulsos de Christopher. Chris ficou na ala psiquiátrica por 2 semanas e durante esse tempo, sentiu-se, acima de tudo, aliviado por estar num ambiente confinado, controlado e previsível. Um representante de Stanford foi visitá-lo no hospital e informou que, considerando as circunstâncias, ele seria forçado a tirar uma licença médica das aulas até se recuperar suficientemente para poder voltar, segundo determinação e critério da universidade. Chris voltou para o Arkansas para viver com a mãe e o padrasto. Arrumou um trabalho de garçom. Descobriu as drogas. Em 2007, voltou a Stanford. Antes de poder se inscrever para o trimestre do outono, precisava se encontrar com o chefe de saúde mental estudantil e seu decano residencial para pô-los a par do seu progresso e apresentar um argumento convincente para se inscrever. Um dia antes da reunião, ele ficou com uma menina que tinha conhecido em Stanford. Não a conhecia bem, mas ela também era problemática, então Chris sentiu-se mais confortável em perguntar se poderia dormir no quarto dela por 1 ou 2 noites, enquanto se resolvia com a universidade. Na noite anterior à entrevista, ficou acordado, cheirando cocaína e lendo O Mal-Estar da Civilização, de Freud. Pela manhã, concluiu que estava muito zoado para se encontrar com um bando de administradores universitários. Voou para casa no mesmo dia. Chris passou o ano seguinte cavando terra, espalhando adubo e cortando grama, num calor de quase 40 graus, para a Universidade de Arkansas. Gostava da fisicalidade daquilo, de como mover o corpo o distraía dos seus pensamentos. Foi promovido a arborista, que em grande parte consistia em enfiar troncos e galhos de árvores num triturador. Quando não estava trabalhando, compunha música, partitura por partitura, enquanto fumava maconha, que passará a lhe ser indispensável. Em agosto do ano seguinte, Chris voltou mais uma vez a Stanford. Dessa vez, não foi exigida nenhuma reunião presencial. Apresentou-se em seu dormitório no estilo Jack Reacher, com nada além de uma escova de dente no bolso e um laptop na mão. Dormia sobre o colchão, de roupa, sem lençóis. Ele tinha vontade de se estruturar, algo que reconhecia ser necessário para ser bem-sucedido. Como parte do seu novo estado de espírito, mudou sua especialidade. Agora, estudaria química. Também jurou deixar de fumar maconha, mas sua decisão durou apenas 3 dias, antes de voltar a fumar diariamente, escondendo-a em seu quarto, tentando restringi-la quando seu companheiro de quarto, de quem se lembrava apenas como um cara da Índia, não estivesse por perto. No período de provas, Chris concluiu que, já que tinha passado a maior parte do tempo estudando chapado, também deveria ficar chapado para as provas. Como na aprendizagem estado dependente, sobre a qual tinha lido em sua aula de psicologia. Chegou à segunda questão até perceber que não sabia a matéria e era incapaz de completar a prova. Levantou-se e saiu, jogando sua prova no lixo. No dia seguinte, estava num avião para casa. Deixar Stanford pela 3ª vez foi diferente para Chris. Tinha um tom de desânimo. Ao chegar em casa, não tinha qualquer ambição, nem mesmo de continuar compondo música. Começou a beber muito, além de fumar maconha. Depois, experimentou opioides pela primeira vez, o que era fácil em Arkansas em 2009, quando os fabricantes e distribuidores de opioides despejavam no estado milhões de comprimidos analgésicos opioides. Naquele mesmo ano, médicos em Arkansas forneceram 116 receitas de opioides para cada 100 pessoas que moravam no estado. Enquanto tomava opioides, tudo o que Chris achava que andara buscando, subitamente lhe pareceu ao alcance. Sim, sentia-se eufórico, mas isto não era o principal. O principal era que se sentia conectado. Começou a ligar para parentes e conhecidos, falando, compartilhando, confidenciando. As conexões pareciam verdadeiras, desde que estivesse dopado, mas desapareciam assim que os opioides deixavam de fazer efeito. Aprendeu que a intimidade fabricada pela droga não durava muito. Um padrão intermitente de uso de opioide acompanhou Chris em sua próxima tentativa de se matricular em Stanford. Quando voltou, em agosto de 2009, em sua agora 4ª tentativa, estava cronológica e geograficamente marginalizado de seus colegas de graduação. Era 5 anos mais velho do que a média dos alunos do 2º ano. Foi colocado em um alojamento de estudantes de graduação, onde dividia um apartamento de 2 quartos com um estudante de física de partículas. Eles tinham pouco em comum e se esforçavam para um não atrapalhar outro. Chris desenvolveu uma rotina que girava em torno de estudar e se drogar. Desistira da ideia de tentar largar. Passou a pensar em si mesmo como um dependente de drogas assumido. Fumava maconha sozinho em seu quarto, todos os dias. Toda sexta-feira à noite, ia a São Francisco, sozinho, buscar heroína. Uma única dose, na rua, custava $15, para um pico de adrenalina que durava de 5 a 15 segundos e um bem-estar que persistia por horas. Fumava mais maconha para facilitar o revés.
Na metade do quarto trimestre, ele vendeu seu laptop para comprar mais heroína. Depois vendeu seu casaco. Lembrava-se de sentir frio enquanto vagava pelas ruas da cidade. Uma vez, tentou ficar amigo de 2 estudantes britânicos, na aula de idiomas. Contou a eles que queria fazer um filme, e queria que eles participassem. Tinha começado a se interessar por fotografia, e às vezes perambulava pelo campus tirando fotos. No começo, os dois pareceram interessados, mas, quando contou a ideia, filmá-los falando com sotaque americano enquanto comiam, eles relutaram e passaram a evitá-lo. Acho que sempre fui esquisito desse jeito. Ideias esquisitas. É por isso que jamais quero contar às pessoas o que estou pensando. Em meio a tudo isso, Chris ia para a aula e só tirava, com exceção de um B na base interpessoal de comportamento anormal. Foi para casa no Natal e não voltou. Em agosto de 2010, Chris fez uma última tentativa de se matricular em Stanford. Alugou um quarto fora do campus, em Menlo Park, e anunciou ainda um novo curso, Biologia Humana. Depois de alguns dias, roubou comprimidos da sua senhoria e conseguiu uma receita para Zolpidem, que esmagava e injetava. Fez isso durante 5 meses, depois deixou Stanford, desta vez com esperança de nunca mais voltar. De volta a Arkansas, na casa dos pais, Chris passava os dias se drogando. Injetava pela manhã e, quando o efeito acabava horas depois, deitava-se na cama, querendo que o tempo passasse. O ciclo parecia infindável e inescapável. Em março de 2011, Chris foi pego pela polícia roubando sorvete, enquanto estava drogado. Ofereceram-lhe cadeia ou reabilitação. Escolheu reabilitação. Em 1º de abril de 2011, na reabilitação, Chris começou a tomar buprenorfina. Chris atribui ao medicamento a salvação da sua vida. Após 2 anos de estabilidade com a buprenorfina, Chris decidiu fazer uma última tentativa de volta a Stanford. Em 2013, alugou uma cama em um trailer de um idoso chinês. Não podia pagar por nada além disso. No primeiro mês no campus, procurou-me pedindo ajuda. É claro que concordei em receitar buprenorfina para Chris. 3 anos depois, ele se formou com louvor e seguiu para o doutorado. Aconteceu que todas suas ideias esquisitas se encaixavam bem no laboratório. Em 2017, ele se casou com a namorada. Ela conhecia seu passado e entendia por que ele tomava buprenorfina. Às vezes lamentava falta de emoção robótica, em especial sua aparente falta de raiva, quando ela sentia que a raiva era justificada. Mas, basicamente, a vida era boa. Chris já não estava sufocado pelo desejo, pela raiva e outras emoções intoleráveis. Passava os dias no laboratório e corria para casa depois do trabalho, para ver a esposa. Logo esperavam o primeiro filho. Um dia, em 2019, eu disse a Chris, durante uma de nossas sessões mensais: "Você está indo tão bem, e já faz um bom tempo, já pensou em tentar largar a buprenorfina?" Sua resposta foi definitiva. "Nunca quero largar a buprenorfina." Foi quase como um interruptor para mim. Ela não apenas me impediu de usar heroína, ela deu ao meu corpo algo de que eu precisava e não conseguia achar em nenhum outro lugar. Medicamentos para restaurar um equilíbrio? Pensei com frequência no que Chris me disse naquele dia, sobre a buprenorfina lhe dar algo que ele não conseguia achar em nenhum outro lugar. Será que o uso prolongado de drogas tinha quebrado seu equilíbrio prazer-sofrimento a tal ponto que ele precisaria de opioides pelo resto da vida, só para se sentir normal? Talvez o cérebro de algumas pessoas perca a plasticidade necessária para restaurar a homeostase, mesmo depois de uma abstinência prolongada. Talvez mesmo depois do desmonte dos Gremlins, a balança dessas pessoas mantenha-se permanentemente inclinada para o lado do sofrimento. Ou será que Chris estava dizendo que os opioides corrigiram um desequilíbrio químico que ele tinha de nascença? Quando cursei a faculdade de medicina e fiz residência, na década de 1990, aprendi que pessoas com depressão, ansiedade, déficit de atenção, distorções cognitivas, problemas de sono e daí por diante têm cérebros que não funcionam da maneira que deveriam, exatamente como pessoas com diabetes têm um pâncreas que não produz insulina suficiente. Meu trabalho, segundo a teoria, é repor a substância química que falta, para que as pessoas possam funcionar normalmente. Essa mensagem foi amplamente disseminada e agressivamente promovida pela indústria farmacêutica, encontrando um público receptivo tanto em médicos quanto em pacientes. Ou talvez Chris quisesse dizer algo ainda diferente. Talvez estivesse dizendo que a buprenorfina compensou um déficit não no seu cérebro, mas no mundo. Talvez o mundo deixasse Chris deprimido, e a buprenorfina foi a melhor maneira que ele encontrou para se adaptar. Quer o problema estivesse no cérebro de Chris ou no mundo, quer fosse causado pelo uso prolongado de droga ou por um problema de nascença, aqui estão algumas coisas que me preocupam no uso de medicamentos para pressionar o lado do prazer da balança. Em primeiro lugar, qualquer droga que pressione o lado do prazer tem potencial para criar dependência. David, o colega de faculdade que ficou dependente de